Então, boa tarde a todos. Começo por cumprimentar a Sra. Diretora Regional da Cultura de Centro, a Doutora Susana Menezes. Muito obrigado por ter vindo, seja bem-vinda. O Sr. Engenheiro Pires Veloso, também pelo contributo que nos está a dar relativamente a estas jornadas. E todos os outros presentes, que eu já tive a oportunidade de cumprimentar ontem também. E por isso, portanto, muito obrigado pela presença e também aqui quero aproveitar para dar mais uma vez, reforçar a minha gratidão e os meus parabéns por aquilo que é uma iniciativa nova, que é uma iniciativa rara em terras do interior, em municípios pequenos e que muitas vezes acabam por descurar por várias razões, por falta às vezes de quem tenha sensibilidade para estas questões, falta de recursos humanos, falta também às vezes do olhar que é sobretudo muitas vezes virado para aquilo que são as questões materiais, aquilo que é o visível, quando aquilo que nós aqui tratamos é o visível e o invisível, o material e o imaterial, como já tive a oportunidade de dizer, são também fundamentais para nós. Naturalmente, cumprimentar quem nos está a seguir em tempos difíceis e diferentes, quem nos está a seguir pelas redes sociais, cumprimentá-los, desejar a todos também boas jornadas, muita saúde em tempos de risco de contágio e que usufruam também daquilo que já foi ontem e tive a oportunidade de ver, ainda que assim de forma muito a fugir, de forma não ainda atenta, que terei a oportunidade de ver, mas de facto nós estamos aqui a tratar daquilo que é fundamental. Como também ontem tive a oportunidade de dizer, nós falamos da nossa memória e a nossa memória é no fundo a marca da nossa identidade. Se perdemos a nossa memória também perdemos a nossa identidade e não sabemos quem somos ou não somos nada, não somos ninguém. E por isso a importância desta recuperação que tem sido feita e bem feita, aqui com o trabalho de algumas pessoas diretamente envolvidas e outras não tão diretamente, mas em colaboração, as coisas fazem-se a equipa. Esta recuperação e depois também a preocupação da conservação e a preocupação da divulgação, porque isto é um património que não deve estar apenas ao alcance de meia dúzia daqueles que são os especialistas na matéria, de uma elite qualquer, mas deve ser, portanto, um património que estará acessível a todos, consoante o interesse e as necessidades, portanto, de cada um. Por isso está mais que justificado todo este envolvimento, este trabalho, eu acho que é um trabalho feito com gosto e com vontade por estas pessoas que eu já tive a oportunidade de referir e que acima de tudo mostra não só, o mais importante que o trabalho deste fim de semana ligado às jornadas europeias do património, mostra o trabalho que tem sido feito nestes dias, nestes tempos e que vai ser feito porque há muito para fazer, aliás há trabalho sempre para fazer. E nós temos aqui também, obviamente, vários acervos, temos aqui o nosso património que muitas vezes está escondido e não temos a oportunidade também de o pôr a descoberto, de o divulgar, de as pessoas terem acesso a ele, por isso também temos que, depois deste trabalho importante de recuperação e de o pôr operacional, de nós, até em termos políticos, criarmos as condições também materiais, físicas, para que as coisas possam estar devidamente acauteladas, tenham espaço com a dignidade e com as condições que são adequadas para precisamente preservar este património. E por isso também hoje estamos aqui, penso que essencialmente para falarmos naquilo que é, no fundo, um edificado que vai ser recuperado e que vai nascer virado para esta mesma realidade. Estamos aqui a falar daquilo que vulgarmente as pessoas conhecem como as casas do castelo. Foram casas que foram adquiridas há uns tempos, sem qualquer presunção e com tudo aquilo que pode ser considerado de bom ou de mau. Eu acabei por ter esta ideia, esperamos que seja feliz e que agora todos vocês estão a colaborar também no sentido de transformar esta ideia numa mais-valia aqui para Celurico e para todas as pessoas que nos visitam.
desde esse trabalho técnico que vocês estão a fazer, até ao trabalho de arquitetura também que já foi feito e de engenharia, e ao que falta fazer a seguir, porque estas casas vão ser brevemente intervencionadas, a obra está adjudicada e eu achei que era importante nós termos aqui uma proximidade maior ao castelo. O castelo está perto e às vezes parece estar muito longe, sobretudo para quem vem de fora, para quem não conhece, até pela falta às vezes de divulgação, pelo desconhecimento do meio, e isto dá-nos a oportunidade, esta obra, esta construção, dá-nos a oportunidade de 2 ou 3 coisas que são importantes. Maior proximidade ao castelo, maior visibilidade do castelo e maior enriquecimento também do castelo, para além do espaço depois de caráter museológico, vamos ter a oportunidade de colocar tanto muito da riqueza do nosso património que nós temos em Celurico e porventura fora de Celurico, e que é importante que este esteja acessível a toda a gente. Eu acredito que vai, para além também da recuperação, obviamente, arquitetónica desta zona urbana de Celurico, também caracterizada como todos, sobretudo os lugares do interior, por algum envelhecimento e por alguma degradação. Portanto, há aqui um enriquecimento meio urbanístico e há todo este enriquecimento que vai ser proporcionado depois para a nossa história, para as nossas histórias do passado e também depois para as histórias que vão vir no futuro, que esperemos que, na verdade, portanto, sejam enriquecidas por aquilo que nós conseguimos recuperar do nosso passado, porque é aí que estão as nossas raízes, é aí que estão as nossas origens, é aí que no fundo está a nossa essência, por isso também é da nossa parte não só esta devoção e este gosto, mas também uma obrigação que nós temos de não deixarmos perder aquilo que está ligado aos nossos antepassados, tal e como eu disse, às nossas memórias, portanto, quer sejam coisas materiais, físicas, quer sejam coisas imateriais, quer sejam, portanto, as nossas histórias, as nossas lendas, portanto, tudo aquilo que, no fundo, é a marca da nossa gente, que é o mais importante que temos no nosso território. É o que me apraz dizer assim de imediato, portanto, aquelas casas, depois terá aqui o Sr. Arquiteto, que tem com certeza vai ter esta disponibilidade para nos dizer no essencial em que é que consiste este projeto, mas pronto, assim, de uma forma muito geral e para terminar, como eu já disse, então, esta acessibilidade, esta visibilidade, este espaço museológico, que vai aqui, portanto, nascer, e também é um centro, penso que, de interpretação, porque tem sido uma das nossas lacunas, é que às vezes temos o património, mas que não está acessível. Eu estou-me a lembrar deste lugar onde nós estamos, que no fundo é a parte mais importante e mais rica do castelo e que muitas vezes tem estado fechada por várias razões, por falta de recursos humanos, por falta de condições também aqui de aqui permanecer, por portanto, diversas questões, isso não tem acontecido. E com esta construção vamos ter, com certeza, também esta ligação, seja uma ligação física, seja uma ligação depois virtual, muito mais fácil, muito mais disponível. Portanto, eu termino como comecei. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado, Sra. Doutora Susana Menezes, pela honra que nos deu de nos visitar, e esperemos que qualquer dia, quando a obra estiver terminada, esteja cá novamente para também, depois, digamos, um pouco também em festa, porque é sempre bom a gente festejar aquilo que é a criação de algo que será importante, acredito eu, para nós todos. Bem-aja a todos. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos, no seguimento também dos agradecimentos do Sr. Presidente da Câmara. Agradecer também pessoalmente por ter proporcionado estas Jornadas Europeias do Património, a toda a equipa que potenciou, e quero referir que essencialmente são estagiárias da Câmara e que deram este contributo ao município de criar, no fundo, estas apresentações para as Jornadas Europeias do Património. Falo do arqueólogo António Carlos, da doutora Lia e da Cíntia. Muito obrigado pela disponibilidade e pela dedicação que têm tido enquanto estagiárias e que
façam mais trabalho destes para o município. Agradecer à doutora Susana Menezes por estar presente. Este projeto que vamos falar aqui iniciou-se com a antiga diretora, ainda não tinha tido o prazer de a conhecer, mas provavelmente iremos falar mais vezes sobre outros projetos que estão aí em mão. E agradecer também lá em casa a quem nos está a ouvir e a ver online. Portanto, vamos falar um bocadinho, antes de começarmos a falar no edifício em causa, que o Sr. Presidente já referiu que é um dos melhores acessos, ou um acesso muito mais direto ao castelo. Estamos a falar de um centro histórico que tem 900 e poucas casas, portanto, no ano de 2000, no âmbito dos antigos gabinetes técnicos locais, foi feito um plano de pormenor para este centro histórico de Celurico e para mais 12 aldeias, no espaço de 4 anos, onde se fez também uma proposta inicial, que os executivos que têm vindo passando pelo município têm vindo a cumprir quase na íntegra aquilo que estava proposto, e estamos a falar de acessibilidades principalmente ao castelo. Aquilo que já foi executado durante este período temporal entre o ano 2000 até à data, nós fizemos já algumas intervenções. A primeira de todas, e é aquela que é o objetivo fundamental de todos estes percursos que estão a ser elaborados pelo município e pela requalificação de alguns espaços públicos. Começámos pelo Castelo, que quero referir que na altura ficámos classificados no 3º lugar no âmbito do Programa Operacional da Cultura, com toda esta intervenção na torre e no exterior do castelo, falando que os municípios também muitas das vezes não têm os recursos financeiros que todos gostaríamos, e que às vezes o dinheiro é escasso para as intervenções que se têm realizado, mas que se tem feito um grande esforço nesse sentido. Portanto, este foi a primeira intervenção no centro histórico, que é o objetivo de chegada, no fundo, ao aglomerado urbano histórico de Celurico. Depois fizemos uma intervenção numa bolsa de estacionamento no Mercado dos Paus e a recuperação também de um edifício de apoio aos visitantes. De realçar que esta bolsa de estacionamento também tem os lugares de estacionamento para autocaravanas e uma estação de serviço, e que tem funcionado muito bem até à data, na questão da acessibilidade ao centro histórico e na questão também do edifício ser um potencial edifício para a primeira informação a quem nos visita. Okay. Outra intervenção foi a Praça da República, portanto, em conjunto com a Praça Machado Santos, que foi a primeira praça a ser intervencionada. A Praça da República resolveu ali algumas questões que se prendiam com o estacionamento à frente do Tribunal, que é um edifício também emblemático no Centro Histórico de Celurico. Retirou-se dali um pouco as viaturas que ali estacionavam, permitindo um bocado mais funcionar como praça pedonal de acesso também ao Centro Histórico. Houve uma intervenção também na Igreja de Santa Maria, que no fundo foi a recuperação e alguma consolidação das alvenarias e limpeza de coberturas e pequenas obras de restauro, que é um edifício que faz e dá nome à praça, como é que se faz isto anterior? Que dá nome à Praça de Santa Maria, e é onde funciona também um dos edifícios principais na divulgação daquilo que é um dos produtos endógenos do concelho de Celurico, que é o solar do queijo. Portanto, essa praça tem aqui uma importância extrema no centro histórico, além da sua centralidade. É a partir dessa praça que o acesso principal ao castelo se tem feito atualmente. Fez também a reabilitação da Torre do Relógio, que é um edifíciozinho que já passámos por ele hoje, quem veio dessa praça de Santa Maria. Fez-se daquele espaço que era um antigo relógio, fez-se desse espaço um espaço de exposição permanente e itinerante, que atualmente eu também pedi encarecidamente ao Sr. Presidente que começassem a utilizar um pouco o espaço e a alterar aquela informação que lá está, que já tem cerca de 15 anos, penso eu. Portanto, era importante, além das casas que vamos falar a seguir, já que essas também têm o intuito de divulgar aquilo que se passa no concelho, a Torre do Relógio é um espaço que já existe,
e que pode ser modificado e aproveitado para outro tipo de informações. Temos também, agora com o atual executivo, algumas obras previstas e que se prende também com a chegada a este centro histórico e com o objetivo de atingirmos mais facilmente o acesso ao castelo e de darmos uma nova imagem a essas praças. Estamos a falar do Largo de Tenente Coronel Magalhães Osório, o Largo do Tablado mais a norte do centro histórico, que são acessos principais à tal Praça de Santa Maria. Destas obras todas que estamos a falar, o objetivo é criar os tais percursos. Aliás, havia também já uma intenção de projetos de repavimentação e de regularização daquilo que são também alguns elementos dissonantes no centro histórico, nomeadamente as infraestruturas elétricas que andam pelo ar, tentar-se resolver um bocadinho a imagem do acesso a estas praças principais. Ou seja, estamos a falar do Largo Tablado a norte, chegada à Praça de Santa Maria, estamos a falar do Largo Tenente Magalhães Osório até à Praça de Santa Maria, estamos a falar do Mercado dos Paus, que já está feita essa bolsa de estacionamento também com acesso direto à Praça de Santa Maria, estamos a falar da Praça da República, que já está um troço, metade do troço já está feito até à Casa do Benfica e depois é só o troço que falta, um pequeno troço das escadas, no Benfica começam-se logo a rir. Falta ali um troço das escadas que dá acesso também à Praça de Santa Maria. Portanto, estamos a falar que esta praça central é fulcral para todo o acesso final ao castelo. Depois tudo se passa entre a Praça de Santa Maria e este monumento onde a gente está hoje, que é o Castelo Celúrico da Beira. Posto isto, esta articulação de acessibilidades que tem sido feita e tentar resolver essa acessibilidade, não só pela questão de imagem e tratamento desses percursos em termos arquitetónicos e visuais, mas entende-se que há uma necessidade de fazer um acesso um pouco mais direto a partir da Rua Sacadura Cabral para o castelo. E aí vamos falar da tal casa que este executivo conseguiu conquistar, no fundo, e adquirir, e a ideia inicial seria, a partir desse edifício, conseguirmos ter um acesso mais direto ao castelo e resolver outra questão preocupante, que é a chegada aqui desta entrada e aquelas ruínas todas que por ali estão. Em termos visuais e em termos de salubridade do centro histórico, parece-me ser das prioridades, até porque é mais vista. Claro que há mais casos de ruínas parciais e totais no centro histórico que a gente vai tentando resolver com os particulares, mas trata-se de espaços públicos com acesso que é o principal ao castelo. Existe outra porta do outro lado, mas não é tão utilizada como esta, e existe um conjunto de ruínas que é prioritário resolver. Sempre se falou também da criação polémica de instalações sanitárias dentro desta torre ou mesmo no interior da muralha, coisa que às vezes criava alguma preocupação, como é que a gente passava depois as infraestruturas através da muralha. E pareceu-nos por bem, os técnicos do município, tentar resolver para já, dentro daquilo que nos é possível com a aquisição destas casas, essa infraestrutura de casas de banho públicas de apoio ao castelo. Ou seja, vamos aproveitar aquele edifício que iremos falar também para potenciar esse tipo de construção que tanta falta faz a quem visita o centro histórico. Portanto, como estamos a ver aqui na localização, toda esta zona aqui são ruínas. A casa está em ruína parcial, mas é um edifício com alguma qualidade arquitetónica que se tentou manter. A tal área de intervenção que falamos é entre as casas, o acesso da Sacadura Cabral à entrada da porta principal do castelo, e resolvendo também um pouco as acessibilidades e a melhoria da mobilidade aqui à entrada deste monumento nacional. Portanto, o objetivo principal seria então esse acesso mais direto ao castelo, através da Rua Sacadura Cabral.
As intenções e os conceitos prioritários foi resolver o tal edificado em ruína, que se encontra nesta zona da tal praceta de acesso ao castelo. O tratamento dessa zona, tanto em termos de pavimentos e mobilidade, como já referi, e depois sim a reabilitação do edifício existente com a criação das instalações sanitárias públicas. O edifício em si é um edifício que se encontra ali numa malha consolidada do centro histórico, numa rua onde existem vários tipos de utilizações, habitação, comércio, serviços, de tudo um pouco. Uma zona altamente frequentada quem passa por Celurico, estamos a falar da rua principal de Celurico. O edifício tem algumas características arquitetónicas que se tentou manter em projeto, inclusivamente a mansarda no último piso, no terceiro piso, não mantendo a sua configuração, mas dando-lhe sempre um símbolo de existência e marcando também a porta de entrada de acesso, então, mais direto ao castelo. No primeiro piso, mantendo toda a caixa do edifício, porque foi essa a preocupação, não estragarmos nada das referências que o edifício também tem para com o Celurico e para com o centro histórico, fazendo o tal acesso direto ao castelo, por uma questão de cotas que vocês vão ver um bocadinho mais à frente, as cotas entre a rua da Sacadura Cabral e da entrada do castelo, estamos a falar de sensivelmente alguns 15 metros de diferença, portanto não era fácil resolver em termos de acessibilidade e de mobilidade esse acesso direto que o Executivo também pretendia fazer. Como é que a gente resolveu? Fizemos uma pequena caixa de chegada, um pequeno espaço que começa a ser também informativo. Estamos a falar de um edifício que a gente não sabia ao certo depois a utilização que lhe iríamos dar, e fizemos dele um pouco polivalente. Criámos aqui uns espaços onde desse depois aso a outras utilizações. Nesta parte aqui o acesso far-se-á através de uma caixa de elevador que vai dar depois ao terceiro piso, onde hoje se encontra a mansarda. Os outros espaços, criámos duas salas de polivalentes que irão ser utilizadas depois. O arqueólogo António Carlos irá falar um pouco desse projeto, que foi uma adaptação posterior àquilo que nós tínhamos proposto no projeto inicial. Fizemos duas salas, um pequeno hall de entrada, tendo em conta que sempre que esse acesso ao castelo é autónomo de todo o resto do edifício, portanto isto que aparece aqui, uma pequena porta, não a consegui retirar aqui no desenho, tínhamos o 3D feito já há alguns tempos, mas no fundo a porta não vai existir, vai ser um acesso sempre permanente e aberto para quem queira utilizar e aceder ao castelo mais facilmente. No piso número 2, criámos mais duas salas, umas instalações sanitárias de apoio. O acesso que vem de baixo ao castelo continua e dá lugar também a um logradouro que é livre de utilização. Estamos a falar destes espaços que são públicos, que terão sempre algum conteúdo de informação, seja ele qual for. Nós estamos agora a falar de outro tipo de utilização que não estava prevista, mas pode ser utilizado como espaço de estar exterior e pode ser utilizado também como espaço de informativo ao longo desse percurso até ao castelo. No piso superior começa o tal percurso para a gente vencer ali a diferença de cotas e chegamos ao arruamento da praceta. Vamos chegar de elevador, vamos ter aqui um pequeno espaço de esplanada bar. O conceito inicial era ser aberto, também depois transformou-se com alguma capacidade ali de visionamento da arquiteta Inês, que também pegou um bocadinho no projeto que está a seguir em causa e fez ali um pequeno bar mais fechado, mas manteve a esplanada que estava prevista, e depois começa o tal percurso que vai dar às instalações sanitárias públicas e que vai sair para a rua de acesso à porta principal do castelo. Portanto, todos estes percursos serão rampeados, serão também com painéis informativos nas paredes, se assim for possível e se assim for depois o projeto do núcleo de interpretação.
É um espaço que terá também acesso a um logradouro que hoje se encontra devoluto, maltratado. Nós vamos tentar fazer um tratamento exterior para que possa ser utilizado também, ou seja, e acabamos por resolver aquilo que é parcialmente todo aquele aglomerado de ruínas que existem por ali e que conseguem estragar um pouco as vistas do que é a entrada do castelo. Portanto, no fundo, o espaço exterior será também todo ele feito em patamares, criando aqui alguma mobilidade possível, não sendo possível cumprir o decreto-lei que prevê as pendentes para o acesso à cadeira de rodas, porque efetivamente aquela zona não nos permite ter cotas suficientes para fazer isso, só mesmo através de rampas, e isso seria impensável fazê-lo, apesar de existir aqui ainda um percurso que será com os patamares um pouco mais afastados, que permite alguma mobilidade acrescida, mas é um espaço que será melhorado e principalmente melhorado em termos dessa mobilidade e desse acesso à porta principal. Estamos a falar daqui de um troço que nunca ou raramente é utilizado, que também vem dar à Rua Sacadura Cabral, quase perto de uma das pracetas que foi intervencionada há alguns anos, que era a Praça Machado Santos, e que se propõe já nesta intervenção, tendo em conta o limite da intervenção que está aqui previsto, pelo menos arranjar até essa zona, depois podendo dar alguma continuidade até à Praça Machado Santos, que é um dos acessos também de fácil acesso ao castelo. Aliás, o Sr. Presidente hoje discorreu por lá, mas pronto, aquilo está um pouco degradado e que aproveitamos para, neste tipo de intervenção, tendo capacidade financeira para o fazer que temos, penso eu, conseguir resolver pelo menos até ao limite da intervenção que estava prevista. Portanto, no fundo aqui é o esquema das acessibilidades, portanto quem vem da Machado Santos e do edifício que estivemos agora a falar. Vou-vos deixar aqui um pouco os 3 eixos para percebermos. Aqui a tal zona da mansarda foi criado um elemento um pouco mais forte, mas que também marca que há aqui um edifício que no fundo é público, tem alguma imponência, que vai dar em cima do passeio, que vai criar aqui alguma cobertura a quem passa no passeio e vai ter o acesso à tal caixa do elevador, que vem dar aos patamares superiores e que no fundo também simboliza para não deixarmos que o edifício perca aquela referência de mansarda, porque há poucos casos desses no centro histórico, existem ali 2 ou 3 edifícios na rua Sacadura Cabral, e não queríamos deixar ou desvirtuar no fundo o que o edifício representava para Celurico da Beira. Aqui conseguem-se ver já os patamares que vêm do acesso do piso 3 até às instalações sanitárias. Todo esse percurso é coberto, semi-coberto. E este será o resolver das tais ruínas que dá lugar às instalações sanitárias, um pouco camufladas no granito, para não chocar ali com outros elementos e com outro tipo de materiais um pouco mais contemporâneos, mas pronto, as pessoas vão ter também alguma sinalética, vão perceber que existe ali alguma infraestrutura que dará apoio, o apoio possível a quem visita o Centro Histórico de Celurico. Da minha parte, tendo em conta que o edifício foi agora reutilizado, digamos assim, há uma intenção de fazerem o tal núcleo de interpretação comunitária da arqueologia. Houve espaços que esta equipa fantástica que o município tem conseguiu resolver, não alterando em nada aquilo que era o projeto inicial da arquitetura, simplesmente com algum divisionamento interior ou a mudança de alguns espaços, com o Marco Pito também a fazer um trabalho de cartazes nas paredes e fazer essa informação que esse núcleo precisará. Foi uma adaptação que não fere em nada aquilo que era o projeto inicial e que passarei a palavra para o Dr. António Carlos para falar um bocadinho sobre isso. Muito obrigado a todos.
Antes de mais, mais uma vez, boa tarde a todos. Agradecer a presença da doutora Susana Menezes, diretora regional de Cultura do Centro. No seguimento do que o Sr. Arquiteto Ivo fez, ao falar do projeto das Casas do Castelo, a nossa intervenção vai ser mais vocacionada sobre o projeto museológico, que foi preconizado por uma série de pessoas que neste momento estão a colaborar com o município. Cíntia Fonseca, a Lia Nunes, o Marco Pitt e a arquiteta Inês tiveram um papel preponderante desde a concepção dos espaços interiores na adaptação do projeto em si da arquitetura e naquilo que no futuro virá a ser a parte expositiva, desde a parte de layouts, designs, a parte de vitrinas, tudo aquilo que está preconizado para o espaço em si. Começando aqui pelas Casas do Castelo. Dizer que os edifícios, como o Sr. Arquiteto referiu há pouco, não é uma zona muito antiga, apesar de se localizar junto do edifício mais antigo do núcleo urbano de Celurico, que é o Castelo de Celurico da Beira. Estas casas provavelmente terão sido construídas em meados do século XIX, num período em que foi construído o arruamento que hoje conhecemos como a Rua Sacadura Cabral. Inclusive, segundo rezam algumas fontes orais, algumas pedras do castelo terão sido aproveitadas para fazer o suporte de terras que permitiu a construção dessa via. Como referiu também há pouco o Sr. Arquiteto. Realmente, hoje já não é tão perceptível, mas esta zona virada para este tem uma pendente enorme. Pronto. Com o projeto das Casas do Castelo e com a proposta que se segue agora, com a adaptação a Núcleo de Interpretação Comunitária e de Arqueologia, pretendem-se atingir alguns objetivos, nomeadamente fomentar o turismo e a atratividade do concelho de Celurico da Beira e particularmente do seu centro histórico. Pois, como referiu ainda há pouco o Sr. Presidente, esta zona, além de algum estado de degradação, e também por circunstâncias desde a falta de recursos humanos, a falta de algumas condições físicas para mesmo que esses recursos humanos possam funcionar, por vezes não tem estado tão operacional como se pretendia. Para além de ser um espaço expositivo e que pretenda fomentar a atração de turismo, este espaço pretende também ser um espaço vocacionado e virado para o envolvimento comunitário da comunidade local, e não só, mas pronto, de diferentes públicos, desde o mais juvenil até as pessoas com mais alguma idade. E pretende também ser um espaço dirigido à comunidade científica. Como também ainda há pouco o Sr. Presidente da Câmara falou, não vale a pena, por vezes, termos espaços e os espaços não comunicarem com vários setores da sociedade. E neste espaço a gente pretende também que seja um espaço virado à comunidade científica e que permita ser um espaço de investigação, neste caso criar as condições para podermos receber alunos de universidades que eventualmente queiram fazer teses de investigação de licenciatura, de mestrado e mesmo de doutoramento, pronto, que eventualmente estejam a estudar aqui ou que venham a querer estudar aqui a região. Concretamente ao projeto que foi preconizado pela equipa que referi anteriormente e que o Sr. Arquiteto falou há pouco, as adaptações do espaço físico não foram muito profundas, simplesmente se fez alguma adaptação ao projeto de arquitetura realizado por seu arquiteto. Temos no piso 1 ou no piso 0 o hall de entrada, do nosso lado direito a sala de recepção que dá onde se inicia a parte expositiva, propriamente dita do núcleo. Do lado esquerdo teremos uma sala que será uma sala multiusos, que dará no futuro para receber algumas exposições temporárias e eventualmente, quando as condições atmosféricas não o permitam, funcionar também como salas de workshops, salas para pequenos congressos, para pequenas reuniões. Pronto.
Depois temos neste piso também, ou pretendemos ter também, uma sala de depósito. Com esta sala de depósito pretendemos que todas as coleções das intervenções arqueológicas, sejam projetos de investigação ou sejam projetos de obras, em parceria, e isto é um projeto que está em desenvolvimento e que pretendemos desenvolver em relação com a DGPC, que este depósito seja homologado pela mesma, pela Direção-Geral do Património Cultural. Por assim dizer, termos a chancela e o reconhecimento também da DGPC, para que a gente possa acolher todos os materiais arqueológicos que são resultantes de intervenções de caráter público ou de caráter privado. Para esse facto, também vamos contar com uma pequena sala de higienização, onde podem ser feitos, onde podem e vão ser feitos o estudo e tratamento desses mesmos materiais. Neste piso, dizer que ainda vamos contar com um gabinete de apoio também para as atividades. No piso 1, no piso 1 irá estar a parte dispositiva pura e dura, por assim dizer. Vemos aqui a sala de exposição permanente 1 e a sala de exposição permanente 1 irá iniciar-se na pré-história até à época da romanização do Concelho de Celurico da Beira. É verdade que não temos muitas intervenções arqueológicas e daí não tenham resultado muitos materiais arqueológicos até aos dias de hoje, não quer dizer que isto no futuro não possa alterar, mas na realidade existem uma série de achados isolados de peças que têm surgido ao longo dos anos, algumas já com algumas décadas, e que por si só são importantes e que testemunham um certo e um determinado período histórico da nossa história. Na sala de exposição permanente 2, pretendemos fazer algo mais dedicado à parte da romanização e à Alta Idade Média. Temos ainda uma pequena sala que é, não sei se conseguem ver aqui com o cursor do rato, que também tem acesso, que vai ter também um acesso ao elevador que está preconizado para o edifício, que será algo já mais virado para o início do Castelo de Celurico da Beira e os inícios de Celurico. Neste caso estamos a falar de quando foi a fundação de Celurico, entre o século XII e o século XIII. Pronto. Teremos também no logrador, aqui nesta zona, que é um espaço logrador, é um espaço exterior do edifício e que foi projetado e preconizado para ser um espaço onde possam ser desenvolvidos workshops ao ar livre. Estamos a falar de atividades como workshops de cerâmica, entre outros, pronto, que sobretudo que possa funcionar perfeitamente bem com escolas e com outras entidades. Temos aqui uma pequena animação que foi feita pelo nosso designer, o Mark Pitt, que vai explicar um pouco aquilo que eu estive a falar a nível das plantas. Pronto, este espaço aqui, o primeiro espaço, será o espaço então de recepção, é onde começa propriamente a exposição. Provavelmente aqui iremos ter um vídeo sobre o território de Celurico. Aqui nesta sala será então a tal sala de espaços multiusos. Na parte de trás será então a sala de depósito e a sala de higienização e também o pequeno gabinete. No piso 1 será então o início da exposição que está preconizada. Começará então na pré-história até à parte da romanização. E a sala 2 será então, que referi há pouco, desde a época romana até a Alta Idade Média. E teremos então também a seguir o tal espaço com as origens da fundação de Celurico e do Castelo, pronto, as origens, estamos a falar do século XII, XIII. Mas para que a construção
deste núcleo seja possível, vai ser preciso também a criação de algumas parcerias institucionais com entidades públicas e com alguns parceiros privados. Pois algum do património arqueológico do Concelho encontra-se disperso em algumas instituições, no Museu Nacional de Arqueologia e no Museu Nacional de Santo Rocha, por exemplo, no Museu Municipal de Santo Rocha. Aqui nas imagens podemos ver os artefactos de cobre do Monte de Verão e algumas peças de cerâmica que se encontram depositadas no Museu Nacional de Santo Rocha. A par da importância da realização destas parcerias com entidades públicas, é necessário também, e vai ser importante, que haja uma política junto de algumas entidades e de alguns particulares do Concelho que possuem algumas peças resultado de achados isolados, e de outro tipo de intervenções que hoje em dia têm em mãos algumas peças extremamente importantes, como é, por exemplo, a cabeça em pedra de Valderribeira, identificada há cerca de 10, 11 anos, e que marca um importante período cronológico entre a final da Idade do Ferro e o início do período romano. À semelhança desta peça, temos outra peça também identificada há cerca de 10, 11 anos, também, na localidade, na aldeia de Açores. Trata-se de uma importante inscrição romana, também dedicada a Júpiter, o deus máximo do panteão romano, que vai reforçar também a importância histórica da aldeia, porque existem depois alguns outros testemunhos posteriores neste local. Pronto. Já posterior, já dos inícios da fundação de Celurico, temos também uma importante inscrição fundacional do que foi a antiga igreja de São Martinho. Esta igreja, este edifício, não existe desde meados do século XIX. Segundo as informações textuais, este edifício religioso terá sido queimado na época das invasões francesas, e que nunca mais terá sido recuperado, e que terá permanecido algumas décadas em ruínas, e posteriormente, em meados do século XIX, entre meados e o último quartel do século XIX, terá sido destruído e desmantelado, e a única coisa que se preservou foi mesmo a inscrição fundacional deste antigo edifício. Pronto, será importante também podermos contar com este património no futuro. Para além da parte turística e expositiva, como referi, este núcleo pretende-se que este núcleo tenha uma função muito importante, que é a sua dinamização através do envolvimento comunitário. Como podem ver no PowerPoint, são várias as atividades de exemplos que podem ser desenvolvidas no futuro, desde a comunidade escolar até outro tipo de públicos, como as universidades séniores. Pronto. Isto tudo é muito importante porque, como eu refiro aqui, só se pode preservar e só se pode dar, as pessoas só podem tomar gosto pelo seu património, sabendo aquilo que existe e que se conhece. Porque, como ontem também noutra sessão o professor Levir referia, é importante que o património esteja acessível a todos, porque se as pessoas tiverem o património, e se o património estiver escondido em suas casas, ninguém pode usufruir e ninguém sabe o valor que existe a nível histórico. Pronto. E acho que isso é extremamente importante, criar essa dinâmica e esse gosto, sobretudo nas gerações mais novas, mas também nas gerações mais envelhecidas, que se calhar não tinham conhecimento e que passem a ter conhecimento da existência desse nosso património a nível concelhio. Outra função que eu também referi há pouco é a ideia que pretendemos de que o espaço seja aberto à investigação científica e à comunidade científica. Pronto, que a ideia será tornarmos o espaço homologado pela DGPC, a nível de ser um polo que permita acolher todos os materiais que são recolhidos em âmbito de investigação ou em âmbito de obras particulares, porque estamos numa zona histórica e a legislação assim obriga que muitas das obras das requalificações que são feitas neste espaço, que tenham acompanhamento arqueológico, que sejam devidamente acompanhadas.
e pretende-se que estas coleções não fiquem ad eterno em depósito, mas pretende-se que o espólio que surja daí que seja investigado e que se produza conhecimento científico para a comunidade em geral. E isso irá permitir, acima de tudo, um melhor conhecimento e dinamização da investigação histórico-arqueológica do Concelho de Sourico, que ao fim e ao cabo é o que se pretende. Isso também só vai ser possível numa fase em que o núcleo esteja a funcionar, a existência de protocolos com universidades e com museus, com outras instituições, para podermos funcionar em rede, e só assim é que a gente consegue dinamizar este polo também a esse nível de investigação. Para dar exemplo também do que a gente pretende, e aqui também agradecer em particular ao Marco Pitt, que tem sido fundamental a esse nível. Pretende-se que o polo seja um espaço dinâmico e, sobretudo, que seja atrativo para as gerações mais novas. E, como a gente sabe, isso só é possível hoje em dia se conseguirmos juntar à investigação e à informação as novas tecnologias a funcionar em parceria. Vou clicar aqui num destes, para perceberem o que é que a gente está a referir. Pronto, aqui temos uma peça. Aqui temos uma peça resultante da intervenção arqueológica que tem sido realizada há alguns anos na Estação Arqueológica de Sanjães, aqui muito próximo de Celurico. E é uma das peças que a gente está aqui a dar como exemplo. Pretende-se que a informação seja disponibilizada para o público em geral, mas para os investigadores, e permitindo que essa informação online permita muitas vezes e que facilite muitas vezes no futuro a investigação de quem está a fazer trabalhos de investigação histórico-arqueológica, sem que provavelmente tenham que se deslocar fisicamente muitas vezes ao espaço do museu ou do núcleo, e podendo consultar alguns dos materiais de forma online. Pronto, este é um exemplo do que seria um pote meleiro. Dizer que este fragmento desta peça tem cerca de 2000 anos. Pronto. Aqui as pessoas podem encontrar mais algumas informações textuais. Pronto. Neste caso isto ainda está na fase de construção, mas a ideia será um pouco tornar a informação acessível, quer no próprio espaço, quer mesmo para quem esteja a fazer investigação, seja mais fácil aceder a essa mesma informação disponibilizada no núcleo. Agora, para sair. Aqui. Temos aqui outro exemplo, penso que é esta. Aqui outro trabalho feito pelo Marco Pitt, que é a inscrição romana ou pré-romana que se encontra na parte exterior do Castelo de Celurico da Beira, desconhecido pela maior parte das pessoas. Para além de permitir a função também de facilidade no futuro aos investigadores, tem também uma função de procurarmos preservar as próprias peças, para o caso de eventualmente no futuro acontecer algo que não dê. Está. Pronto, acho que está, não acho que deu para. Para terminar, a explicar também a ideia, mais uma vez também concebida pelo Marco Pitt, do logo das Casas do Castelo. Acho que vai ser o logotipo identificativo do projeto, do núcleo de interpretação comunitária de arqueologia. Foi retirada uma importante peça, que é uma estela da Idade do Bronze, que foi identificada também há cerca de 14, 15 anos, no âmbito da construção do Parque Eólico da Serra do Ralo, que é o parque que fica aqui subjacente ao monte, aqui em frente à Vila de Celurico da Beira.
e pronto, e penso que é uma peça, esta é uma das peças importantes e que lá está patente futuramente na exposição, e é uma das peças que neste momento já está em depósito da Câmara Municipal. Pronto, e dizer que a ideia do próprio logotipo para este núcleo vem beber algumas informações, neste caso, este importante testemunho arqueológico.